Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu estou passando mal. Não é fácil não, irmãos. Estava ali, ouvindo os irmãos louvar, adorar o nome do Senhor e o coração sair pela boca. Não é fácil, mas aquilo que Deus nos der esta noite, eu quero compartilhar com os irmãos. Meu irmão Diego aqui, cadê o Diego? Subiu? Elogiando a sogra, eu acho que ele quer almoçar lá amanhã. Louvado seja o nome do Senhor, sogra é bênção. Meus irmãos, abra tua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 3. Ainda bem que Deus revela através dos livros, né? Eu preparei essa palavra e o Senhor colocou no meu coração. E eu já vim preocupado. E Jesus fala conosco nesta noite. Eu acho que eu já ouvi duas vezes cantar esse louvor, né? Sobre a sarça. E eu tenho certeza que a sarça nesta noite vai fumegar. E a presença de Deus vai descer nesta noite. Deus tem uma palavra para nós aqui nesta noite. Capítulo de número 3, versículo 1 a seguir, alguns versículos da palavra do Senhor, para a nossa meditação. O título do texto é Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote, em Midian. E levou o seu rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, eis que a sarça ardia no meio do fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora eu me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que virara para ver, bradou Deus. E ele no meio da sarça disse: Moisés, Moisés. E ele diz: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire os teus sapatos, tire o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra uma terra boa e larga, e uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, e do eveu, e de jubzeu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegaram a mim, também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto será por sinal de que eu enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome, que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel:
eu sou, me enviou a vós. Pode tomar os vossos assentos. Meus queridos, esse é o texto em apreciação desta noite que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu vejo a necessidade de nós prestarmos atenção naquilo que Deus tem para falar conosco, porque eu quero falar com crentes que têm promessa ainda nesta noite. Eu quero entregar algo da parte de Deus a crente que está esperando a promessa se cumprir na tua vida. E eu tenho certeza que Deus vai fazer com que as promessas que foram feitas para a sua vida ainda se cumpram, talvez esse ano, talvez no início do ano, mas vai se cumprir, porque a Bíblia diz que Deus é um Deus de promessa. A Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus ainda é um Deus que faz promessa e cumpre com as suas promessas. Eu vendo esse texto e analisando esta história, eu observo que no capítulo 1 nós vemos a Bíblia dizendo, e esses são os nomes. O que me chama a atenção é que Deus vai escolher alguém aqui para libertar um povo, uma igreja que estava sofrendo uma opressão, uma igreja que estava sofrendo duramente uma escravidão. E no meio da igreja, alguns inclinaram para a adoração a outros deuses, mas no meio desta igreja existia os remanescentes, alguém que clamava dizendo, aonde está o Deus de Jacó? Aonde está o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de nossos pais? Porventura não está vendo o nosso sofrimento? Porventura não está vendo o quanto estamos padecendo? Aí Deus, olhando e vendo o sofrimento da igreja, Deus ele vai preparar tudo. Deus vai preparar uma situação, o nascimento de uma criança que irá libertar uma igreja, uma nação escolhida, uma igreja que foi prometida para ela uma terra ampla, uma terra larga e uma terra que manava leite e mel. Meus queridos, nós vemos aqui a história narrada e nós vemos que a partir do capítulo de número 1, nós vemos Deus trabalhando e fazendo que nasça esta criança. E nós vemos que no capítulo 1, como eu já disse, que o nome é muito importante, o nome de uma criança, de um hebreu, é muito importante, é muito significativo para aquela nação. E nós vemos esta criança e os demais que nasceram, tiveram nome, mas este homem, por nome de Moisés aqui, lá na frente, ele recebe esse nome, mas esta criança, ela nasce e ela não recebe nome. Interessante observar que no capítulo de número 2, louvado seja o nome de Jesus, esta criança, diferente das demais, quando nós lemos a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 18, quando Abraão e Sara, aleluia, contemplado por Deus, eles recebem a notícia de que seria pai de uma criança, que seria pai talvez de uma grande nação, que este homem ou que esta criança nasceria e seria pai de uma grande nação. Eu vejo Abraão ali olhando para o anjo e não acreditando naquela promessa, mas a Bíblia diz que Sara estava ouvindo o anjo conversar com Abraão, e a Bíblia diz que ela ri, ela tem um riso. Eu não sei se era de felicidade ou porque não estava acreditando na promessa de Deus. E a Bíblia diz que quando nasce Isaac, por ser um nome importante, ela coloca o nome de Isaac, que significa riso, aleluia. O nome é, aleluia, o nome da criança é o figurativo daquilo que ela vai ser, ou aquilo que eles estão vivendo no momento. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Sara e Rebeca, ou melhor dizendo, Isaac e Rebeca,
e Jacó significa aquele que segura o calcanhar, ou seja, suplantador. A criança, aleluia, recebia o nome e era o figurativo daquilo que ela seria, se ela receberia fama, poder, reconhecimento ou influência. Mas na história, aleluia, da família de Moisés, a criança nasce, mas eles estavam vivendo um período de escravidão, eles estavam vivendo um período, aleluia, que Faraó falou: olha, toda criança que nascer, seja homem, menino, é para afogar no rio Nilo. Por que essa perseguição? Porque eles observaram que a igreja hebreia, que o povo hebreu estava crescendo. Aí os conselheiros de Faraó vêm até ele e diz: olha, Faraó, é muito importante o Senhor atentar, porque a igreja, os hebreus estão crescendo e eles vão se rebeliar contra nós, e nós vamos perder a batalha. Aí Faraó faz um decreto dizendo: todo menino que nascer, todo homem que nascer, é para afogar no rio Nilo, jogar no rio Nilo, para que ele morra. Mas a Bíblia diz que aonde Deus opera, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor ele quebra o coração. A parteira recebe ordem, mas quando ela vê aqueles meninos hebreus nascendo forte, saudável, bonito, a Bíblia diz que elas não matavam as crianças, mas ocultavam as crianças. E essa criança, quando nasce, a Bíblia diz que a tua mãe, por nome de Joquebede, essa criança nasce bonita, perfeita. A Bíblia diz que em vez de dar nome para a criança, a Bíblia diz que ela esconde a criança. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dá a entender aqui nesta noite que Deus está falando conosco, em vez de alguns aqui no meio de nós receber nome, fama, poder, reconhecimento, talvez Deus está escondendo, aleluia, escondendo alguns, para que no dia certo, no momento certo, Ele há de revelar o nosso nome no meio da sociedade. Aleluia. Brahmanda, Sharamanda, Calavácia. A Bíblia diz que ela esconde esta criança, mas a criança, aleluia, teve um momento no meio da história que ela não pôde mais esconder a criança, ela não pôde mais esconder o libertador, ela não pôde mais esconder essa criança que estava crescendo, aleluia, perfeita. E a Bíblia diz que um dia, inspirada por Deus, ela teve uma ideia. Ela prepara um cesto de junco, ela betumou o cesto e ela coloca esta criança na beira do rio Nilo. E a Bíblia diz que quando a filha de Faraó, ela veio tomar banho com as suas donzelas, a Bíblia diz que ela olha para essa criança chorando, e a irmã de Moisés, aleluia, dessa criança, a irmã dele estava escondida, observando de longe. De repente a Bíblia diz que quando as filhas, ou melhor, as companheiras da filha de Faraó encontrou, aleluia, aquela criança, ela trouxe até ela. De repente ela aparece no cenário, a irmã dessa criança aparece no cenário dizendo: tu não quer que eu chame uma hebreia para que tome conta dessa criança, aleluia, uma ama para que tome conta dessa criança. Olha Deus trabalhando de novo, aleluia. E a Bíblia diz que ela vai correndo chamar a tua mãe, e a Bíblia diz que ela se apresenta, e aí é a única mulher da história que vai amamentar o teu próprio filho e vai ter um salário, porque ela diz: cuide dele e eu te pagarei o teu salário. Olha Deus entrando no controle da situação, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, para libertar uma igreja. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oramanda Calavácia. Tem pessoas aqui nesta noite que talvez no seu pensamento Deus perdeu o controle, mas eu tenho uma palavra de Deus para
para a tua vida. Deus ainda está no controle da situação. Deus ainda está no controle da tua vida. É Ele que rege a tua vida e Ele está cuidando de tudo, e no momento certo Ele vai te entregar a vitória e você vai cantar o hino da vitória. Aleluia. Deus está no controle. Aleluia. E a Bíblia diz que ela leva essa criança para casa. Essa criança não tinha nome, mas ela leva essa criança, o seu próprio filho, para a tua casa. E aí passa um período, fica 1 ano, 2 anos, eu acredito que até os 5 anos, quando ela retorna, aleluia, levando a criança para o palácio. A Bíblia diz que a filha de Faraó, no capítulo de número 2 e no versículo de número 10, ela diz: e sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou e chamou o seu nome de Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O menino libertador, ele cresce no palácio. Ele vai crescendo, ele vai trabalhando ali para Faraó. Mas a Bíblia diz que quando Deus tem um projeto, quando Deus tem algo para fazer, Ele cria situações. E um determinado dia, a Bíblia diz que um egípcio estava maltratando, chicoteando um hebreu. E aí a Bíblia diz que Moisés, ele se levanta e ele vai de encontro a esse egípcio, e de repente ele mata o egípcio, ele esconde na areia, e ele fica ali como se nada tivesse acontecido. Moisés era bravo, mas a Bíblia diz que no outro dia seguinte, ele vai ver 2 hebreus brigando, eles estavam discutindo, e aí ele entra como juiz. E aí a Bíblia diz que o hebreu olha para ele e diz: olha, quem te colocou como maioral ou como juiz sobre nós? Pensa em matar-me como mataste aquele egípcio. Então a Bíblia diz que Moisés temeu e fugiu daquele lugar. Ele foge, aleluia, para o projeto de Deus. Ele foge para o deserto de Midian, e quando ele está lá no deserto de Midian, aleluia, ele encontra ali a família que vai ser a tua família. Ele encontra o teu sogro Jetro, e ele casa ali com uma das tuas filhas. Um determinado dia, a Bíblia diz que ele levanta e ele vai pastorear as ovelhas do seu sogro. E a Bíblia diz que quando ele está pastoreando as ovelhas do teu sogro, ele sobe até o Monte Horebe. E é no Monte Horebe que Deus tem uma palavra para Moisés. É no Monte Horebe que Deus quer confirmar a tua chamada. É no Monte Horebe que Deus quer falar com Moisés. E aí Deus, ele vai descer naquele lugar. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele vai falar através de uma sarça. A Bíblia diz que o fogo está na sarça. É normal a sarça no deserto pegar fogo. É normal a sarça se consumir por causa do calor. Mas quando Moisés está olhando para aquela sarça, a sarça está diferente. Porque tem fogo, mas não consome. Tem fogo, mas não queima. Aí a Bíblia diz que Moisés, ele diz: olha, eu virarei para lá, irei até o encontro daquela sarça, e virei este grande negócio que está acontecendo naquele lugar. E quando a Bíblia diz que ele vira, e ele vai ao encontro da sarça, há uma voz que brada do céu dizendo: Moisés, 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 tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa, santo és. Aleluia. Uramanda. Tira a sandália dos pés, Moisés, porque o lugar que tu está pisando
é santo. O lugar que tu está pisando é santo, aleluia. O lugar que tu está pisando, Moisés, é o lugar que eu desço. O lugar que tu está pisando, Moisés, é o lugar que eu falo. Oh glória, tira a sandália dos teus pés e ouve a minha palavra, Moisés, porque eu tenho um chamado na tua vida. Tem uma igreja clamando, tem uma igreja pedindo libertação, e é você que eu vou usar, é você que eu vou usar. Aleluia. Não espere Deus te levar para o deserto para saber acerca do teu chamado. Tu sabe para que Deus te chamou. Tu sabe para que Deus te chamou. Tem pessoas que Deus chamou para louvar, aí fica fazendo biquinho dizendo: eu não canto mais, eu não vou louvar mais. Tem pessoas que foram chamadas para pregar a palavra, para evangelizar. Tem pessoas que foram chamadas para ganhar alma, aí fica dizendo: eu não faço mais, ninguém me vê. Cuidado, porque o deserto de Deus está aí, mas tem uma palavra de Deus. Tem pessoas que vão para o deserto e saem porque ouvem a voz de Deus, mas tem pessoas que vão para o deserto e não saem mais porque não ouvem mais, não tem sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Aleluia. Deus está falando conosco hoje. Vai, calavaçuria, remanda, calavaçuria, calamanda. Aleluia. Sim, Senhor. Oh, Jesus maravilhoso. Aleluia. Deus fala com Moisés, e ele entende que o lugar que ele está é santo. Ele entende que é a presença de Deus. E ele diz: Senhor, envia outro. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu tenho dificuldade na fala, eu sou pesado de língua. Senhor, tem tantos outros que cantam melhor. Senhor, tem tantos outros que pregam melhor. Senhor, tem tantos outros, aleluia, mas é Deus que te chamou. Oh glória, é Deus que está chamando, aleluia, e Ele não quer saber de desculpa, é Ele que chama, aleluia. E a Bíblia diz que Deus, Ele vai dizer: olha Moisés, tem uma igreja, e diz o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores, porquanto desci para livrar da mão dos egípcios, e para fazer subir da terra, para uma terra larga, para uma terra que mana leite e mel, aleluia, para um lugar do cananeu, do Eteu, do amorreu, do ferizeu, do Eveu, do Jebuseu. Agora, pois, o clamor dos filhos de Israel chega até mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem o meu povo. Senhor, eu vi a chama, eu vi o fogo, mas ainda é pouco, Senhor. É pouco, Moisés, eu vou te dar sinal. Pega o que tu tem na mão, Moisés. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que é que tu tem na mão? É uma vara. Joga no chão. A Bíblia diz que vira uma serpente. Aleluia. E aí Moisés quer fugir. Aleluia. Porque a maior companhia dele era a vara, agora é serpente. O que eu faço, Senhor? Pega pela cauda, virou vara de novo. E agora, Moisés, ainda é pouco, Moisés. Senhor, eu não acredito, Senhor. Coloca a tua mão no peito, Moisés. E Moisés coloca a mão no peito. E aí tira, olha a mão, Moisés. A mão de Moisés está leprosa. Aleluia, aleluia, está leprosa. Coloca a mão no peito de novo, Moisés. Moisés coloca a mão no peito de novo. Agora tira.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Sim, Senhor. Eu irei. Ele vai até Faraó para libertar a igreja. 430 anos de sofrimento. Entrar no Egito foi fácil, através de Moisés e através de Jacó. Mas sair de lá é difícil. Sair do Egito é difícil. Mas Deus falou: eu tirarei o meu povo com mãos fortes. Eu tirarei o meu povo ainda que doa. Ainda que doa, mas eu tirarei de lá. Porque o meu povo está clamando. Tem uma igreja clamando. O meu povo está suplicando. O meu povo não aguenta mais apanhar. O meu povo não aguenta mais ser escravo. O meu povo precisa de liberdade. Então eu vou libertar a minha igreja. Eu vou usar você, Moisés. Eu vou usar você. Vai até eles, Moisés, porque eu vou te dar poder, Moisés. Aleluia. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. A história começa dizendo que Faraó queria afogar os meninos. E a Bíblia diz que Deus, o primeiro milagre que Deus vai fazer aqui, a primeira praga que Deus vai jogar no povo de Israel, ou melhor dizendo, dos egípcios, é as águas se tornarem sangue. A Bíblia diz que eles queriam jogar as crianças na água, porque tinha um Deus lá, Deus minúsculo, tá? Por nome de Rapi, o Deus da água, o Deus da chuva, o Deus das enchentes. Mas Deus, Ele não troca a sua glória por nada. Deus, Ele é especialista em humilhar deuses. Quem não lembra de Dagom? A Bíblia diz que Dagom, a arca, a presença de Deus foi colocada diante de Dagom. Dagom era uma estátua muito grande, e a Bíblia diz que quando a presença de Deus estava lá, no outro dia de manhã, a Bíblia diz que quando aqueles homens vieram oferecer sacrifício para Dagom, a Bíblia diz que Dagom estavam prostrado diante da arca. Olha o quanto Deus é poderoso. Ele faz uma estátua se prostrar diante da presença dele. Aí eles levantam aquela estátua de novo. No outro dia, a Bíblia diz que Deus manda um anjo com uma espada de fogo, corta os braços de Dagom e corta com a cabeça, e o nome do Senhor é glorificado. E ele está dizendo para o povo filisteu: eu não divido a minha glória com ninguém. Aleluia. Ele entra lá, aleluia, no reino dos egípcios e mostra para eles que não existe o Deus da água, não existe o Deus Rabi, a que pode impedir a tua glória. Ele transforma a água em sangue e eles ficam sem beber a água. Mostrando que o Deus dele não é nada diante do nosso Deus. Dizendo para eles que o Deus eu sou ainda é maior. Dizendo que o Deus eu sou ainda é poderoso. Dizendo que o Deus eu sou ainda é grandioso. Tu não serve um Deus minúsculo. Tu não serve um Deus que se prostra. Tu serve um Deus eu sou. Um Deus que mata a fome. Um Deus que mata a sede. Um Deus que ainda opera, que cura, que liberta e que leva para morar no céu. Oh glória, aleluia, oh glória. Deus estava dizendo para eles
eu ainda controlo. Por que Deus não disse o nome dele? Deus vai dizer para Moisés: diga para ele o eu sou o que sou. Diga para eles: eu sou, me enviou a voz. Na cultura dos egípcios, quando os deuses deles revelavam o nome, na cultura deles, eles podiam dominar o Deus. Mas Deus está dizendo: eu vou usar uma criança, um homem sem nome, e vou também sem nome, para mostrar para eles que a quem domina ainda sou eu. Aleluia. O grande ainda sou eu. O grande ainda sou eu. O Deus que faz ainda sou eu. O Deus que liberta com mãos de ferro ainda sou eu. O Deus que opera ainda sou eu. O Deus que humilha os deuses do Egito ainda sou eu. O Deus que manda praga ainda sou eu. O Deus que endurece o coração de Faraó ainda sou eu. O Deus que faz com que a igreja seja liberta ainda sou eu. O Deus que quebra as algemas ainda sou eu. Aleluia, sou eu que faço, sou eu que levanto, sou eu que abato, sou eu que abro porta, sou eu que fecho porta. O sou eu está aqui nesta noite para entregar o teu milagre, para entregar a tua bênção. É só você adorar e exaltar o nome dele. Remanda calavaia séria lavagana rabahai. Ramanda ramando covia séria calamanda rabassúria. Xerimi de copia ramanda ragaséria ragaia. Ramanda rabassúria candarábia. O eu sou está curando pessoas aqui nesta noite. O eu sou está libertando pessoas, familiares de alguém aqui nesta noite. O eu sou está curando as feridas de alguém aqui nesta noite. O eu sou está contigo nesse deserto. Assim diz o Senhor. Aleluia. Deus está dizendo: deixa Faraó pensar que ele está no controle, porque eu ainda controlo. A Bíblia diz que passam 10 pragas, mas Deus quer tirar a igreja. A última praga, a Bíblia diz que Moisés, orientado por Deus, vai dizer: olha, mata o cordeiro, prepara, passa o sangue nos brais das portas. Se você for pouco, a sua casa for pequena, convide o teu vizinho. E aí vocês vão se alegrar, vão comer, vão se alegrar, vão cantar hinos de vitória, vão fazer um culto doméstico na tua casa. Enquanto tu estiver fazendo um culto doméstico na tua casa, o meu anjo vai passar pelo Egito. O meu anjo vai passar, e onde não houver sangue do cordeiro, onde não houver o sangue no umbrais da porta, o meu anjo vai entrar e vai matar o primogênito. A Bíblia diz que à meia-noite o anjo vem e ele passa, e o anjo vem, ele vê o sangue no umbrais da porta, e ele passa por cima e vai entrando na casa dos egípcios, vai matando os primogênitos. No outro dia, aleluia, quando o Faraó acorda, ele dá um brado gritando e diz: pode dizer para eles ir embora daqui, diga para eles e para o Deus dele, ir embora do Egito. Aleluia. Olha Deus fazendo, olha Deus operando, dizendo: eu ainda estou no controle, aleluia, da situação. E a Bíblia diz que quando ele sai, a igreja do Senhor sai, uma multidão de gente saindo do Egito para uma terra prometida, para um
primogênitos, vamos atrás deles, vamos matar eles, e o melhor dizendo, vamos trazer de volta, e vai ser pior. E a Bíblia diz que eles estão saindo. De repente a Bíblia diz que o povo, ele se depara com um mar, ele se depara com o mar vermelho, de um lado montanha, de um outro montanha, e eles estão diante do mar, e os egípcios estão vindo atrás, os guerreiros estão vindo para buscar o povo de Deus, mas Deus, Ele quer fazer um milagre. E aí a Bíblia diz que Deus vai falar com Moisés, ou melhor dizendo, Moisés, ele vai orar, ele vai falar com Deus, e a Bíblia diz que Deus fala: por que clamas a mim, Moisés? Por que clamas a mim? Por que clamas a mim, Moisés? Olha o que você tem na mão, Moisés. Aí Moisés vai pegar a tua vara, vai estender, o mar vai se abrir, e o povo de Deus vai passar em seco, e o milagre vai acontecer. Aleluia. Oh, glória. O povo começa a gritar, irmãos. Tem muito crente desesperado. Tem muito crente desesperado, porque de um lado tem montanha, do outro tem abismo, na frente tem o mar e os inimigos estão vindo atrás. Não confia mais no Deus que serve. Não confia mais no Deus que fez promessa para a tua vida. Não confia, não acredita mais no Deus que lhe fez a promessa. Espera mais um pouco. Se Deus fez a promessa, vai cumprir na tua vida. Aguarda mais um pouco, não precipite. Moisés, estende a vara, Moisés. Interessante que eu fui ler o texto, e a Bíblia diz que Deus, com a tua narina, olha a grandiosidade de Deus, com a sua narina, Ele vai assoprar e o mar vai se abrir. Aí o povo começa a passar, passando em seco. De repente os inimigos estão se aproximando, e aí eu acredito que lá tinha aqueles irmãozinhos já que não tem mais aquele vigor, que não tem mais aquela força, e eles estão caminhando, carregando um monte de traia, porque eles estão carregando os despojos. Você pensa, irmão, que trabalhar Deus não vai te recompensar? Deus disse para Moisés: olha, Moisés, fala para eles pegar o despojo, pega ouro, pega prata, pega vasilha, traga tudo. Trabalhou, tem que receber, Moisés. Trabalhou, tem que receber. Traga tudo, traga tudo. A minha igreja não vai sair do Egito de mão vazia, não. Se prestou trabalho, tem que receber, Moisés. Aleluia. Eles estão vindo, estão passando, aí os inimigos estão se aproximando. De repente Deus olha, tem uma irmã do ciclo de oração ainda, que está lá atrás, e Deus fala: eu vou atrasar Faraó, a carruagem vai patinar, a carruagem vai patinar, mas o meu povo vai passar. Passou? Tem ninguém para trás, Moisés? E agora, Senhor, o que eu faço? Estão vindo. Usa aquilo que eu te entreguei, Moisés. Cadê o poder que eu te dei? Levanta a vara de novo, Moisés. Levanta o cajado de novo e estende, e deixa o resto comigo. Deixa o resto comigo, que eu vou mostrar que eu estou no controle ainda. Eu vou mostrar que eu estou no controle. Olha, o Faraó queria matar você, Moisés, quando era pequeno. Queria te afogar no rio. Olha o que eu faço com teus inimigos, Moisés. Olha para trás, Moisés, e veja eles afogando. Oh, glória. Veja os teus inimigos afogando.
Com a permissão do nosso pastor, eu quero orar.